Olá e bem-vindos! Hoje a gente mergulha num tema que, olha, redefine a primeira refeição do dia. Vamos falar da importância estratégica do café da manhã para mulheres na perimenopausa e na menopausa. Isso aí. A nossa base aqui é um artigo da Vogue Brasil, Os 3 alimentos do café da manhã que mudam a menopausa. É da Juliana Cury e reúne a visão de vários especialistas, sabe? Tem endocrinologista, ginecologista, nutróloga. E a nossa missão aqui é bem clara. A gente vai tentar decodificar por que o café da manhã se torna, assim, inegociável nessa fase e, claro, detalhar os 3 grupos de alimentos que eles recomendam para proteger músculos, ossos, o metabolismo, tudo isso depois dos 45. Exato. E um ponto importante, né? Não estamos falando aqui de mais uma dieta maluca, restritiva. Pelo contrário, o material todo posiciona o café da manhã como uma alavanca de saúde, sabe? Uma coisa positiva, baseada em ciência. A ideia é ir além do o que comer e focar bem no porquê. Por que cada coisinha ali funciona como uma peça-chave para navegar essa fase. Perfeito. E o artigo já começa quebrando uma ideia que muita gente tem, né? Aquela coisa de que café da manhã é opcional, tem a galera que ama, tem a galera que pula sem nem pensar. Aham. Mas para o climatério o texto é bem direto, deixa de ser uma preferência e vira uma necessidade. Tá, vamos desempacotar isso. O que é que acontece no corpo para justificar essa mudança de status tão radical? A justificativa é puramente fisiológica. Com a queda do estrogênio, o corpo da mulher meio que muda as regras do jogo do metabolismo. E pular a primeira refeição só agrava a situação. As pesquisas que eles citam, publicadas em revistas como a Nutrients, são muito claras. O hábito de não tomar café da manhã está ligado a um risco bem maior de resistência à insulina, ganho de gordura abdominal. Aquela mais perigosa, né? Exatamente. E até síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, basicamente os maiores desafios de saúde que surgem nessa fase. O corpo fica menos eficiente em gerenciar açúcar e energia. Aí o café da manhã vira a primeira e talvez a mais importante ferramenta de regulação do dia. E aqui tem um ponto que eu achei muito interessante, até meio contraintuitivo. Não é só uma questão de comer ou não comer. O horário e a quantidade também importam. Isso. O artigo fala de um estudo do Journal of Translational Medicine que é bem revelador. Ele sugere que consumir uma porção maior das calorias e gorduras do dia pela manhã está ligado a marcadores metabólicos bem melhores em mulheres na menopausa. Exatamente. E isso é o oposto do que muita gente faz, né? Come leve de dia e janta um pratão à noite. Totalmente. Isso bate de frente com um padrão cultural nosso, mas biologicamente faz todo sentido. É a tal da crononutrição. A ideia é que o nosso metabolismo não é o mesmo às 8 da manhã e às 8 da noite. O estudo indica que na menopausa, o corpo está mais preparado para metabolizar os nutrientes, inclusive as gorduras, na parte da manhã. Entendi. À noite, o sistema já está em um modo de desaceleração, se preparando para o descanso. Jogar muita caloria nesse momento é como pedir para uma fábrica operar com a equipe reduzida, sabe? O sistema fica sobrecarregado. E aí o resultado pode ser justamente o acúmulo de gordura, a desregulação do açúcar. Então a lógica é: jogue a favor do seu relógio biológico, não contra ele. Faz todo sentido. Ok. Uma vez que a gente estabeleceu que o café da manhã é esse ponto de partida estratégico, vamos para o primeiro pilar que o artigo apresenta, os ovos. A gente ouve muito que na menopausa o metabolismo desacelera, que se perde massa muscular, e os ovos entram como uma resposta direta a isso. É uma resposta muito, muito eficaz. Essa perda de massa muscular tem nome, né? Sarcopenia, e ela é acelerada pela queda hormonal. Menos músculo significa um metabolismo mais lento, o que cria aquele ciclo vicioso que favorece o ganho de peso. Sim. A endocrinologista Tassiane Alvarenga, que eles citam, explica que uma boa dose de proteína de alta qualidade logo de manhã, ela age como um sinal para o corpo. É como se dissesse: ok, o dia começou, não preciso usar os músculos como energia, tá chegando combustível de qualidade. Ah, que interessante. Isso ajuda a preservar o músculo, aumenta a saciedade e mantém o motor do metabolismo mais eficiente. Essa ideia da saciedade é fundamental, porque uma das queixas mais comuns
É aquela fome que bate no meio da manhã, a vontade de beliscar. Exato. Um café da manhã com mais proteína pode quebrar esse ciclo. Mas não é só músculo e metabolismo, né? A ginecologista Ana Paula Fabrício aponta outro benefício do ovo, que é menos óbvio, a colina. E isso conecta com outra queixa muito comum, a tal da névoa cerebral. Sim, e essa conexão é fascinante. Névoa cerebral não é só uma sensação, né? É um reflexo das flutuações hormonais no sistema nervoso. A colina, esse nutriente do ovo, é a matéria-prima para a acetilcolina, um neurotransmissor essencial para memória, foco, aprendizado. Nossa! Então, quando uma mulher relata que o raciocínio está mais lento, que está mais esquecida, parte disso pode estar ligada a uma menor disponibilidade desses neurotransmissores. Ao incluir ovos no café, você não nutre só os músculos, você também dá para o cérebro os blocos de construção que ele precisa para manter a clareza mental. É uma estratégia de alvo duplo com um único alimento. Mas aí vem uma questão prática. E quem não come ovos? Por alergia ou simplesmente por preferência? Boa pergunta. O artigo foca muito neles, mas essa necessidade de proteína de manhã poderia ser suprida de outras formas. Com certeza. Embora o artigo destaque o ovo pela sua densidade nutricional, que é única, com a colina e tudo mais, o princípio da proteína matinal é universal. A lógica pode ser aplicada com outras fontes. Boas alternativas seriam, um iogurte grego, que é rico em proteína, tofu mexido com açafrão ou até um shake de proteína de boa qualidade. O importante é garantir essa sinalização para o corpo logo cedo. A chave é a função, não o alimento específico. Ótimo, isso amplia bem as opções. Então, se com os ovos a gente cuida da estrutura, músculos e cérebro, o segundo pilar nos leva pro sistema operacional, digamos. O centro de comando que regula inflamação, humor, o intestino. E aí o artigo destaca o iogurte natural e o kefir. E essa é uma das áreas mais fascinantes da medicina hoje, a conexão intestino-cérebro. As fontes que o artigo usa, tipo os estudos da Frontiers in Endocrinology, mostram que o desequilíbrio hormonal do climatério afeta diretamente a nossa microbiota intestinal. Aquelas bactérias do bem, né? Exato, a nossa comunidade de micro-organismos. E esse desequilíbrio pode gerar uma inflamação crônica de baixo grau, que é o pano de fundo para muitos sintomas. Ondas de calor, ganho de peso, alteração de humor. Espera aí, então a irritabilidade ou aquela fadiga que muitas mulheres sentem pode ter uma raiz, em parte, no que está acontecendo no intestino? Totalmente. A ideia de que o intestino é um segundo cérebro está cada vez mais real. Uau! E é por isso que os alimentos fermentados, como iogurte e kefir, são tão estratégicos. A médica nutróloga Marcela Garcês aponta a combinação poderosa deles: proteína, cálcio biodisponível e probióticos. Proteína e cálcio, juntos, protegem os ossos que ficam muito vulneráveis com a queda do estrogênio. Mas a grande estrela aqui são os probióticos, as bactérias benéficas. Eles agem como um reforço para a nossa microbiota, ajudando a restaurar o equilíbrio, combater a inflamação e, por consequência, influenciar positivamente o eixo intestino-cérebro. E isso, na prática, significa o quê? Menos ansiedade, um humor mais estável? Exatamente. Um intestino mais equilibrado se comunica melhor com o cérebro. Isso pode se traduzir em melhor regulação do humor, menos fadiga, uma resposta mais resiliente ao estresse. Como a doutora Tassiane reforça, o café da manhã não tem que ser sem graça, ele tem que ser inteligente. Certo. Uma escolha simples como um iogurte natural integral, sem açúcar, pode ter um impacto sistêmico. Mas tem que ter atenção ao rótulo, né? Muitos produtos são cheios de açúcar, o que anularia os benefícios. O ideal é o natural integral mesmo, e aí você adiciona uma fruta para adoçar. Certo, o segredo está no rótulo. Então já temos a estrutura com a proteína e o sistema de comando com os probióticos. Agora a gente precisa do combustível certo para fazer isso tudo funcionar, sem dar aqueles picos e quedas de energia. E isso nos leva ao terceiro pilar, as fibras e as gorduras boas, de alimentos como frutas, aveia, chia e linhaça. E aqui o foco é o controle metabólico fino. A resistência à insulina é um fantasma que assombra a menopausa. O corpo simplesmente não consegue mais usar o açúcar do sangue com a mesma eficiência. As fibras solúveis, como as da aveia e da chia, são geniais para isso.
Elas formam uma espécie de gel no sistema digestivo, o que deixa a absorção dos carboidratos mais lenta. Ah, entendi. Então, em vez de um pico de açúcar, você tem uma liberação de energia mais estável, mais prolongada. Isso não só previne a resistência à insulina, como também alimenta as bactérias boas do intestino, o que reforça o pilar anterior. É um efeito dominó positivo, então. Exato. E a endocrinologista Débora Beranger coloca isso de uma forma muito prática. As frutas ricas em fibras são fundamentais não só para o intestino, mas também para o controle do apetite e da glicemia. Isso ataca diretamente a questão do ganho de peso. Se a pessoa se sente saciada e com energia estável de manhã, a chance de atacar um doce à tarde diminui muito. Exato. E vale a pena detalhar o que cada um desses alimentos oferece, porque eles são verdadeiros super-heróis nutricionais. A aveia, por exemplo, tem as beta-glucanas. Além de controlar o açúcar, elas ajudam a reduzir o colesterol LDL, o ruim, que tende a subir nessa fase. Importante. Chia e linhaça são usinas de força. Tem fibras, ômega 3, que é anti-inflamatório, e a linhaça tem as lignanas. As lignanas são fitoestrógenos, compostos vegetais que podem ter uma atividade estrogênica leve no corpo, ajudando a modular alguns sintomas. E por fim, as sementes e oleaginosas, nuts, tipo amêndoas, castanhas, trazem gorduras boas, magnésio e vitaminas do complexo B, nutrientes cruciais para áreas que sofrem muito nessa fase: sono, saúde neurológica e relaxamento muscular. O magnésio, por exemplo, é um baita aliado para a qualidade do sono. Então, a ideia é montar um prato que combine esses 3 pilares. Por exemplo, um bowl de iogurte natural, com fruta, uma colher de aveia e um punhado de sementes. Perfeito. Ou ovos mexidos com abacate e uma fatia de mamão com chia. Não parece tão complicado. A mensagem central que eu capto da nossa análise não é sobre cortar coisas, mas sobre adicionar inteligência. Perfeitamente colocado. Não é uma dieta de privação, é uma estratégia de otimização. O café da manhã vira o seu painel de controle diário. Você puxa a alavanca da proteína para ajustar o metabolismo, puxa a alavanca dos probióticos para regular a inflamação e o humor, e a das fibras de gorduras boas para gerenciar a energia. São ferramentas que dão mais controle sobre como a pessoa se sente ao longo do dia. Resumindo nossa conversa, então. A análise do artigo nos mostra que para navegar a menopausa, o café da manhã, ele deixa de ser opcional. Ele vira um momento de construir uma base sólida para o dia, com 3 componentes: proteína de alta qualidade, como os ovos, laticínios fermentados, como o iogurte, e essa combinação de fibras e gorduras boas. Exato. E o artigo termina de uma forma bem encorajadora. Para quem já tem o hábito, são só pequenos ajustes, trocas inteligentes. E para quem costuma pular, é um convite poderoso para repensar com base em evidências de que essa mudança pode fazer uma diferença enorme. Como o texto diz, de forma simples e direta, seu corpo e sua mente vão agradecer. E isso nos deixa com uma reflexão, né? O material que a gente viu foca no que e no porquê comer no café da manhã para gerenciar os sintomas da menopausa. Mas considerando o impacto que esses alimentos têm na saciedade, na energia, no humor, a questão que fica é: como essa primeira escolha estratégica do dia pode de fato criar um ciclo virtuoso, influenciando todas as outras decisões alimentares e o bem-estar ao longo do resto do dia? Como essa primeira vitória da manhã pode ser o gatilho para um dia inteiro de melhores escolhas.